dia. Você vai ver no Câmara Hoje. Com as atenções voltadas para o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, o plenário aprova a urgência de votação para a regra que trata do arquivamento de propostas em análise na Câmara. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Vão tentar votar esse projeto que facilita o arquivamento de propostas aqui na Câmara ainda hoje. Na pauta do plenário também está o projeto que libera o controle acionário estrangeiro das companhias aéreas nacionais. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pichitsky. CCJ marca para 13 de junho a análise da PEC que prevê eleições diretas para presidente e vice-presidente em caso de vacância, até 6 meses antes do fim do mandato. Deputados querem votar logo proposta que proíbe operadoras de internet de limitar a quantidade de dados de acordo com o preço pago pelo assinante. Hoje é quarta-feira, 7 de junho. Agora em Brasília, 5 para as 9 da manhã. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. No dia em que todas as atenções estavam voltadas para o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, o plenário da Câmara teve votação. Mas os deputados não deixaram de passar em branco a sessão no TSE. A liderança do PSOL reclamou no plenário e até tentou obstruir os trabalhos com requerimentos, por exemplo, de votação nominal. Hoje tem um julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, o presidente da República pode ser cassado. Nós estamos debatendo um PRC e uma PEC que vai tratar dos ex-territórios. Olha, para o pessoal não tem nada normal. Esse presidente já devia ter sido deposto. Esse Congresso não pode fazer eleição indireta. Essa casa tem deputados, quase 400 deputados. Por que deixar de votar? É uma obstrução que não leva a nada. E não adiantou mesmo a tentativa de obstrução. O plenário aprovou a urgência da proposta, que acaba com uma prática regimental na Câmara: o arquivamento automático de propostas não votadas ao final de cada legislatura, quando novas eleições mudam a composição do Legislativo. O mérito do projeto quase foi votado, mas a reclamação de deputados que querem melhorar a proposta acabou adiando a votação. Um deputado nosso morre. É justo que ele perca a autoria de um trabalho que ele fez durante, eventualmente, meses para escrever? O erro é na pensação dos projetos. Hoje mesmo discutimos uma matéria, tem 40 projetos iguais, mas a autoria é do primeiro autor. A Casa tem hoje em tramitação mais de 22 mil projetos. Exatamente 21.999 em setembro do ano passado. Tem projetos desde 1983. Nós estamos na era da internet, num outro contexto, numa outra realidade. O projeto apresentado numa legislatura, nas duas subsequentes, será impedido esse arquivamento, automaticamente ele estará desarquivado. E se o deputado for reeleito, ele pode reapresentar o projeto. Não existe nenhum risco. O que nós estamos querendo pôr um pouco de ordem nessa barafunda. Olha, o julgamento da chapa Dilma Temer está marcado para ser retomado no Tribunal Superior Eleitoral agora pela manhã, em instantes. Ontem, antes de entrar no mérito, os ministros rejeitaram 4 questionamentos feitos pelos advogados de defesa. Entre as preliminares estava uma que questionava se o TSE seria a corte correta para julgar uma eventual cassação do presidente da República. E antes do início dos debates no plenário da Câmara, nesta terça-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, falou sobre a importância dos deputados darem continuidade à análise da reforma da Previdência. Cabe ao Legislativo manter a sua agenda de votações daquilo que é prioridade para o Brasil, que não é só a reforma da Previdência, outros temas serão votados nos próximos meses, mas a gente não pode enganar a sociedade, né? Para que a gente possa melhorar a renda do trabalhador, para que a gente possa avançar na recuperação do emprego, na redução das desigualdades regionais, a gente precisa ter um Estado equilibrado. E a única forma de ter um Estado equilibrado é garantir, pelo menos, uma redução do crescimento do déficit da Previdência, que ele inviabiliza o Brasil. Porque quanto mais rápido ele crescer, já que a população está envelhecendo, mais dificuldade o governo federal vai ter de financiar sua dívida, que ela vai ficar impagável, e com isso os investidores não fazem investimentos de médio e longo prazo no Brasil. Então,
O cidadão precisa entender, e a gente precisa falar a verdade, olhando olho no olho, que para que a gente volte a ter emprego, para que a gente recupere, né, a renda do brasileiro, para que a gente tenha uma taxa de juros menor, abaixo de 2 dígitos, a gente precisa, de forma radical, da reforma da Previdência. Vamos então saber os detalhes do que está na pauta de votações desta quarta-feira no plenário Ulisses Guimarães com a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. O que você destaca para a gente? Bom dia, Vera. A gente viu ontem que o plenário aprovou uma urgência, hoje vai continuar discutindo esse projeto aí, que é um projeto que muda as regras de tramitação de projetos aqui dentro da Câmara. É uma discussão mesmo de uma questão interna, de como que os projetos são, na verdade, arquivados ao final de cada legislatura. Hoje, no final de cada legislatura tem algumas exceções, todos são arquivados, com algumas exceções, projetos que já tramitaram em várias comissões, projetos que já foram aprovados pelo Senado, esses projetos ficam mantidos. Pela nova proposta, todos seriam arquivados ao final de cada 2 legislaturas. A gente vai conversar sobre esse projeto, também sobre todo o clima político que está pautando aí as discussões aqui na Câmara, com o deputado Hugo Leal, ele é vice-líder do governo, é do PSB do Rio de Janeiro, e com o deputado Rubens Pereira Júnior, ele é vice-líder do PCdoB do Maranhão. Deputado Hugo Leal, por que pautar esse tipo de projeto nesse momento, um momento político delicado que o país atravessa? Olha, na realidade, essa é uma casa plural, né? Isso com certeza foi debatido e também foi discutido no Colégio de Líderes. Aqui nada se decide, não é só, apesar de ser o nosso sistema presidencialista, as questões não são decididas exclusivamente pelo presidente. Havia, com certeza, há ainda um clima de avaliação, de incertezas e de acompanhamento, e como já foi mais do que noticiado, do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, esse era o clima e esse continua sendo ainda a atenção, voltadas as atenções. A casa tem que continuar. O projeto do PDC é um projeto importante também, por óbvio, que ele poderia estar sendo discutido em qualquer momento, inclusive neste. Agora, a casa aqui é um termômetro do que a sociedade está vivendo e também dos momentos, nós não podemos estar apartados. Acho que a pauta nossa tem que continuar e ela vai continuar existindo, porém tem que haver momentos que nós estamos em processo de avaliação e por isso houve a opção do Colégio de Líderes em estabelecer uma pauta dessa natureza. Deputado Rubens Pereira Júnior, sua opinião sobre esse projeto? A casa continua funcionando normalmente? Consegue continuar funcionando nesse momento? Não, a casa não está em funcionamento regular. Esse projeto só foi colocado em votação porque é um projeto que não tem grande importância no sentido de briga entre governo e oposição. A base do governo está fragmentada, não é sólida. Qualquer projeto que seja de interesse do governo votado nesse momento, certamente o governo terá muitas dificuldades. A situação no TSE dificulta isso ainda mais. Então, como é um assunto interno da casa, essa questão de desarquivamento, a oposição resolveu levantar obstrução, pelo menos na sua maior parte, e aceitou fazer essa votação. Repito, do contrário, nós manteremos a obstrução, tanto no plenário quanto nas comissões, até que a gente resolva minimamente essa crise. O que não pode, por exemplo, é andar a reforma da Previdência enquanto há essa instabilidade política. Deputado Hugo Leal, todos nós estamos acompanhando esse julgamento lá no TSE. Ontem a gente viu nas sustentações dos deputados, dos advogados, muita crítica ao funcionamento das campanhas eleitorais, à interferência do poder econômico, do poder político. Aqui na casa a gente tem 3 comissões especiais funcionando sobre a reforma política. O que pode ser feito de fato? Bom, exatamente, eu acho que cabe a nós. Eu quero destacar aqui especialmente uma manifestação do ministro relator, que eu acho que o mais importante ali de todo o arcabouço, todo que ele apresentou, é dizendo o seguinte: não adianta demonizar a política, não vai achar que a política é culpada de tudo, porque vão tentar achar ações que não passam pela via democrática ou pela a discussão política. Cabe a nós, sim, cabe a nós aqui, parlamentares. O Senado, como já foi feito, aprovou uma parcela de uma mudança no regramento constitucional. Ontem foi instalada a PEC 282 aqui na casa, que parte dessa PEC já veio do Senado. Então vamos ter que demonstrar que se há essa demanda, inclusive do próprio julgamento do tribunal, com relação às mudanças,
constitucionais, não só as mudanças no Código Eleitoral, mas as constitucionais, que denominam como reforma política, se forem essas, vamos fazer essa discussão. Nós temos que aprofundar. O momento é grave, o momento é preocupante, porque por mais que os advogados contestem, infelizmente, essa circunstância permeia o julgamento como um todo. O que cabe a nós aqui, como parlamentares, é fazer essa discussão, tanto do ponto de vista constitucional, como está sendo feita, como do ponto de vista infraconstitucional, através do Código. Deputado Rubens, uma das partes mais polêmicas é justamente essa questão de sistema, financiamento. Quando chegou na hora desse assunto lá na Comissão Especial de Estudo, não se conseguiu ainda aprovar o terceiro relatório parcial. O que pode, de fato, mudar? O que falta? Como fazer os deputados chegarem a um consenso, os parlamentares chegarem a um consenso para que uma mudança aconteça? O deputado Hugo tem inteira razão. É indispensável que nós façamos alguma reforma. Todos nós concordamos que o atual modelo político-eleitoral do Brasil está falido. O presidencialismo de coalizão virou presidencialismo de colisão ou de cooptação. O nosso sistema proporcional trouxe um Congresso que hoje falta-lhe legitimidade. Vide as manifestações nas ruas, onde cada vez mais o eleitor diz, esse não me representa. Então, ou nós mudamos o sistema eleitoral, ou nós mudamos as regras do jogo, ou, infelizmente, o futuro da política será cadeia. Porque esse nosso modelo é insustentável. Foi dito ontem no julgamento. Antes, a ditadura caçava aqueles que eram a favor da democracia. Agora, o TSE está caçando aqueles que são contra a democracia. Então, ou a gente diminui a interferência do abuso de poder político e econômico durante as eleições, ou a gente dá mais condições de igualdade na disputa eleitoral, ou, infelizmente, se repetirá esse modelo que, repito, está falido. Esse é o Congresso mais rico da história, mais processado da história e que, consequentemente, está mais distante do povo. E não é isso que nós queremos. Então, é indispensável que a reforma política avance. O que fazer? O tempo vai ser a solução, porque nós temos que aprovar alguma reforma até setembro. Se não o fizermos, o Supremo Tribunal Federal irá fazê-lo. E todas as vezes que essas mudanças são implementadas pelo Judiciário, a resposta às vezes tem consequência pior do que as mudanças pela própria Casa Legislativa, que é por excelência as casas das decisões políticas. Mas o senhor acha que ainda dá tempo de mudar alguma coisa em financiamento do sistema político até setembro? Certamente. Sobre o financiamento já tem decisão do Supremo. Já não teremos financiamento empresarial. Já é um avanço. Isso já valeu para as eleições de 2016. Só que veio como consequência Caixa 2, Caixa 3 e Caixa 4. Então nós temos que colocar alguma coisa no lugar do fim do financiamento empresarial. Sobre o sistema também ainda há tempo. Tem mudanças na Constituição, tem mudanças infralegais. A discussão é qual o melhor caminho. Ganha força na Câmara a questão do distritão. Eu particularmente gosto muito do voto no partido. Mas isso é para ser debatido e nós respeitaremos a vontade da maioria do plenário. Desculpa, deputado. Deputado Hugo Léo, o senhor estava falando dessas mudanças constitucionais que são de outras ordens, coligação, tempo de mandato, especificamente sobre o sistema e financiamento. Dá tempo de mudar alguma coisa? Com certeza, não tem nenhuma dúvida, a Câmara é preparada para isso. A comissão foi, mais uma comissão, a comissão especial foi instalada ontem sob a presidência da deputada Renata Abreu e a discussão já foi permeada, primeira sessão já permeada por essa discussão. E eu não tenho dúvida, obviamente, que nós não vamos conseguir unanimidade, mas uma maioria sim, especialmente com relação também à questão da coligação e a chamada cláusula de desempenho, que também é importante que nós possamos fazer isso no nível nacional. Isso também tem objetivo. Agora, com relação ao financiamento, eu acho que a circunstância ficou evidente, né? O financiamento empresarial, o financiamento privado causa essa circunstância da influência direta do poder econômico aqui na casa. Obviamente, você retira o financiamento privado e não coloca nenhum outro tipo de financiamento, o que vai acontecer, como disse o Rubens, vai acontecer o financiamento paralelo. É tudo que nós não queremos também. Então, como é que nós fazemos esse enfrentamento? A sociedade tem que entender que o processo democrático, a democracia também custa dinheiro, e custa o poder judiciário, custo do legislativo, custo do executivo, e isso as pessoas têm que compreender. A igualdade de condições para a participação, trazer novas lideranças, um novo processo, mas não um novo processo só de novo em idade ou assim, novo em pensamento, mas de novo em ação, em pessoas que possam agregar. Eu acho que o que vai determinar esses parâmetros, que serão as eleições gerais de 2018, muito do que nós estamos discutindo agora. Eu não tenho nenhuma dúvida. Todas as repercussões que nós estamos tendo
tanto no ponto de vista do Executivo quanto do Legislativo, irão desaguar nas eleições gerais de outubro de 2018. Deputado, rapidinho para a gente encerrar, reforma da Previdência. A gente viu o presidente Rodrigo Maia aí falando que tem que começar a preparar para isso mesmo, que é incontornável, que tem que votar. Ainda tem clima para isso? Bom, clima, não sei, mas o que existe é o seguinte, já foi aprovado na comissão especial. Tem que vir, seja para o bem, seja para o mal, essa discussão tem que vir para o plenário. O que nós não podemos é ter medo de fazer a discussão. Não, acho que não é questão de medo, é questão de ser pautado. Se vai ganhar ou se vai perder, a análise vai ser feita pelos lados que defendem, que são a favor e que são contra. Obviamente, se o momento é o ideal, eu não vou descobrir qual é o momento ideal. O enfrentamento tem que fazer. Nós não podemos ter matérias que não possam ser discutidas aqui na casa. Eu acho que isso que é a realidade nossa. Deputado Rubens, sua opinião, para quando pautar e como vai ser essa discussão? Eu defendo que ela seja discutida em 2018 pelo povo, nas urnas, e aí se eleja um projeto que se defina qual é o tipo de reforma da Previdência que nós queremos. A pauta do presidente Temer, essa não andará na Câmara. Na verdade, o Temer é um ex-presidente em exercício, os dias dele estão contados, e no TSE o problema não é falta de provas, é excesso de provas. Acredito que a cassação será inevitável. Deputado Rubens, deputado Gurgel, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. A gente vai, então, agora para o corredor das comissões conversar com a Mariana Prischit, que saber da agenda de lá essa manhã. Bom dia, Mariana. A gente tem agora uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, ainda nessa semana do meio ambiente aqui na Câmara, né? Hoje o assunto é o que exatamente? Bom dia, Vera. Bom dia. A comissão vai falar de unidades de conservação. Mas antes vamos falar uma informaçãozinha sobre crise política, já que a Carol estava conversando com deputados, com vice-líderes, sobre crise política no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, marcou para a semana que vem, dia 13, terça-feira, 13 de junho, uma reunião exclusiva para discutir a admissibilidade da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que trata de eleições diretas, no caso de vacância para presidente e vice-presidente até 6 meses antes do fim do mandato. Essa discussão estava na CCJ há várias semanas, não sabia se direito ao qual dia o presidente ia marcar. Ele já tinha sugerido esse 13 de junho, mas a oposição não queria, temia, porque 13 de junho é uma terça-feira com 15, quinta-feira feriado, além de tudo é dia de Santo Antônio, pode ter um esvaziamento da Câmara dos Deputados, mas ficou então marcado para o dia 13 de junho a análise da admissibilidade dessa PEC na CCJ. Agora vamos falar um pouquinho sim de meio ambiente, na Semana do Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente está fazendo vários eventos na Câmara ao longo da semana e hoje vai discutir as unidades de conservação. Aqui no plenário 2, nós vamos entrar para ver como é que está o movimento. Daqui a pouquinho já vai começar. O deputado Nilton Tato, que é o presidente da comissão, ele que é do PT de São Paulo, já está aqui, vai conversar com a gente. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui. Qual que é o problema das unidades de conservação no Brasil? Não, esse seminário aqui, a ideia da gente é debater a situação de implantação das unidades de conservação no Brasil, mas também a partir de uma perspectiva do potencial que ela tem do ponto de vista econômico. Nós passamos por uma crise econômica profunda hoje e a gente sabe que as unidades de conservação, elas têm um potencial, por exemplo, na área de pesquisa, na área de fármacos, na área da medicina, na área do turismo principalmente, do extrativismo. Então ela tem um potencial muito grande de a gente começar a gerar emprego e renda para as comunidades que estão próximas dessas unidades de conservação. Então elas têm um potencial para poder ajudar a sair da crise econômica que a gente está metido, né? Agora o desafio é explorar mais preservando. Sim, sim. Eu estou falando no potencial que elas têm de você pensar cadeias produtivas, né, que considere a conservação da biodiversidade, que considere atender os objetivos dessas unidades de conservação, que é conservar, né, os bens, às vezes, da paisagem cultural, né, do ponto de vista da geografia, como também da biodiversidade, fauna, flora. Só para dar um exemplo, o Brasil, ele acaba vindo para o Brasil somente 1% de todo o turismo mundial relacionado à natureza e cultura. No entanto, o Brasil é o país que está em primeiro lugar, numa pesquisa feita pelo Banco Mundial, como local de interesse para esses turistas do mundo inteiro vir, né?
Então, quer dizer, a gente tem um potencial aqui extraordinário. Quando a gente analisa, por exemplo, o que os Estados Unidos arrecada de visitação nos parques, né, é uma coisa extraordinária. Então, nós temos esse potencial. E são cadeias, né, podemos assim, cadeias produtivas que não degradam o meio ambiente, que são sustentáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista socioambiental, e ela é sustentável ao longo do tempo, porque se você não degrada aquele ambiente, então você vai ter sempre aquele bem, né, com aquela possibilidade de ter um emprego que seja permanente, duradouro, né? E com grande possibilidade de inclusão social maior, porque, via de regra, onde são implantadas essas comunidades, acabam criando conflitos, né, com moradores locais, com a população local. E essa população local, às vezes, enxergam essa unidade de conservação como um impedimento para o desenvolvimento. No entanto, ela tem um potencial muito grande. E depende de a gente direcionar políticas para fomentar essa cadeia, né? Deputado, rapidamente para encerrar, e a partir desse seminário, como fortalecer essas unidades de conservação? Tem projeto na Câmara? Qual que é a saída para fortalecê-las enquanto unidades de conservação mesmo? Olha, nós temos uma legislação muito boa já, que é o próprio SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que mantém. No fundo, esse seminário aqui, a gente quer, com ele, ajudar a debater os projetos que estão vindo para cá, as medidas provisórias que estão vindo cá, enviado inclusive pelo próprio governo Temer, que vai no sentido de reduzir as unidades de conservação, no sentido de enfraquecê-las. E aqui o seminário, então, ele tem o sentido de falar, olha, vamos tomar um cuidado, porque as unidades de conservação, elas estão protegendo um bem que é da sociedade como um todo e não só da nossa geração, das gerações futuras também. Então nós temos que tomar cuidado para não fazer como foi aquela medida provisória que já excluiu 600 mil hectares de parques lá no Pará, né? E por outro lado falar assim, olha, ela não é um impedimento do desenvolvimento, pelo contrário, né? Ela tem um potencial muito grande para ajudar a gente sair dessa encalacrada econômica que nós estamos vivendo hoje, né? Então é bem nesse sentido mesmo, falar, olha, vamos cuidar com carinho. Não vamos diminuir as unidades de conservação, pelo contrário, vamos implementar e vamos aproveitar o potencial que ela tem. Ok, deputado Newton Tato, obrigado pela entrevista, bom seminário. Obrigado, vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. E nesta terça-feira, ainda dentro da Semana do Meio Ambiente, a Câmara realizou um seminário sobre energias renováveis, água, reciclagem e portabilidade da conta de luz. O evento foi promovido pelas frentes parlamentares ligadas aos temas ambientais. O seminário sobre o meio ambiente promoveu 3 debates diferentes com os temas energia, reciclagem e água. Na abertura, o representante do Ministério do Meio Ambiente lembrou que os impactos decorrentes das mudanças climáticas no planeta podem ser encarados como oportunidade para novas práticas. Segundo ele, a chamada economia de baixo carbono e o uso de energias renováveis são fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável. Reduzir emissões e ter uma estratégia de longo prazo é um modo de promover o desenvolvimento, não é para limitar o crescimento, é para promover o desenvolvimento em novas bases, em bases sustentáveis, tanto do ponto de vista econômico, quanto social e ambiental também. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Newton Tato, defendeu que a agenda ambiental não pode ser prejudicada pela crise política e nem se tornar refém da pauta econômica. Segundo ele, apesar de o país ter avançado na produção de energia renovável, há ações maléficas ao meio ambiente, como a produção por termoelétricas, que libera gás carbônico. No momento de uma crise política, uma crise econômica principalmente, a agenda ambiental, ela abre a possibilidade de você pensar outras cadeias produtivas para geração de emprego, geração de renda, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. Pensando em inclusão social, pensando em diminuir a pobreza, né? E pensando principalmente de como que a gente garanta, entendeu, os recursos naturais, vida digna, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras. Além de tratar da geração de energia limpa, uma das mesas de debate discutiu a implantação do mercado livre. A proposta é permitir que os consumidores escolham a empresa para comprar energia elétrica, levando em conta, além do custo, a qualidade da produção.
Outra novidade, defendida por entidades do setor e parlamentares, é a possibilidade de geração da própria energia a ser consumida em casa. O Mercado Livre já existe no Brasil, mas ele está restrito a donos de shopping, a donos de indústrias, grandes indústrias, sendo 3.000 megawatts por mês a conta para qualquer tipo de energia. A intenção é que o mercado ele se torne cada vez mais livre, né, dando oportunidade aos consumidores de optarem por suas fornecedoras de energia. Vamos para mais um destaque no corredor das comissões. Agora tem mais um debate lá sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. É isso, Mariana, na Comissão de Relações Exteriores? Isso, Vera, exatamente. A Comissão de Relações Exteriores vai discutir daqui a pouco a importância e potencialidade da base de Alcântara lá no Maranhão. Quem vai conversar com a gente é o deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Deputado, qual a importância e por que discutir isso hoje na comissão? Bom dia. Alcântara é o melhor ponto para lançamento de foguetes do mundo. Só a economia de combustível é de 30%. Existe um grande mercado. Hoje nós temos 1.400 satélites em órbita, com idade de 3, 5, 6, até 10 anos para serem trocados. Então, se nós temos um local desse, temos essa potencialidade, por que não investir em Alcântara? Há 34 anos nós estamos com esse projeto. Nós estamos tentando fazer essa audiência pública para mostrar para o Brasil e forçar o governo que mande de imediato um novo projeto para cá, para que a gente possa fazer acordos com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com quem queira lançar os foguetes. Agora mesmo nós lançamos um satélite estacionário, nós vamos lançar na Guiana Francesa, porque não temos como lançar no Brasil. E temos um grande local. Eu acho que nós cometemos um grande equívoco quando nessa casa apelou para o nacionalismo, dizendo que os Estados Unidos indo para cá, nós perderíamos soberania. Eu acho que foi equívoco. Vamos retomar isso, porque Alcântara já está com muito investimento e nós não podemos perder. São 34 anos. Agora, deputado, você falou em acordos internacionais. A parte de logística lá está pronta ou precisa também de algum tipo de ajuste? Claro que nós vamos precisar de fazer algumas torres, porque são foguetes grandes. Mas isso o próprio interessado fará, com certeza, para explorar a sua base. O certo é que nós colocarmos Alcântara para funcionar. Já tem lá uma infraestrutura razoável, há 34 anos nós estamos lá trabalhando, tivemos seríssimos problemas com aquele acidente, mas eu acho que isso está superado, nós temos de avançar. A partir dessa audiência pública, o que é possível pensar? Projetos, o senhor falou em acordos internacionais, avançar isso aqui na Câmara, já que a Comissão de Relações Exteriores é quem analisa primeiro esses acordos internacionais também, né? Pois é, o ministro Jungmann já está sinalizando em encaminhar um projeto para cá durante esse mês de junho. Vamos aguardar e vamos fazer com que essa audiência pública faça com que o governo se apresse ainda mais. Ok, deputado Pedro Fernandes, obrigado pela entrevista, boa audiência pública. Vou voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Os assuntos discutidos nas comissões são os mais variados. A gente fala agora de cartão de crédito. Uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor debateu as novas regras do financiamento do crédito rotativo dos cartões e os juros praticados pelas operadoras no Brasil. O consumidor brasileiro está entre os que pagam as maiores taxas de juros no cartão de crédito. Em fevereiro chegou a 490% ao ano. Se a fatura não é paga em dia ou quando o cliente opta por fazer o pagamento mínimo, a dívida vira uma bola de neve. Para tentar reduzir a inadimplência e forçar a redução dos juros, o Banco Central baixou uma norma limitando o crédito rotativo. Pela nova regra, o saldo devedor, acrescido dos juros, deve ser liquidado no mês seguinte, ou então ser contratada uma nova modalidade de financiamento. Com essa nova previsibilidade da liquidação, permitiu às instituições financeiras reduzir, cada uma por si, reduzirem as suas taxas de juros, de forma que a gente saiu de taxas anualizadas de 490 para taxas anualizadas de 225. Na Comissão de Defesa do Consumidor, os deputados questionaram as altas taxas de juros que, mesmo com a redução verificada no último mês, são muito superiores ao que é praticado no mundo. Segundo o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, os Estados Unidos têm uma das taxas mais baixas, seguidos do Reino Unido, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile e Peru, que cobram juros muito menores que os do Brasil. Os deputados também criticaram o Banco Central por não regular qual modalidade de financiamento deveria ser colocada à disposição dos clientes inadimplentes.
A representante do governo tentou explicar. Cada instituição financeira tem uma estrutura de captação, estrutura de custo, de requerimento de capital e também, por outro lado, os clientes também têm necessidades e perfil, né, de renda ou de risco diferente. Então, isso dá mais flexibilidade para a negociação. Nem a redução da taxa básica de juros do Banco Central e nem a instituição do cadastro positivo foram suficientes para conter os altos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito até aqui. O que os deputados querem saber nesta audiência é se as novas regras de financiamento serão suficientes para aliviar as finanças dos consumidores. Quando você começa a dever e entra para o nível de inadimplente, você fica abandonado pelos bancos e sua vida começa a enrolar. O que a gente quer discutir aqui? Primeiro é deixar claro que as novas regras não atendem o consumidor brasileiro. Segundo é rever esses juros aplicados pelas instituições financeiras contra o consumidor brasileiro, não só no cartão de crédito, mas também no cheque especial, no crédito consignado. Hoje nós temos 60 milhões de famílias brasileiras inscritas em cadastro restritivo de crédito. 57,9% das famílias estão devedoras. Esta resolução é como se fosse um remédio para um paciente terminal. O remédio chegou tarde. Olha, e a Comissão de Educação debateu os trotes de calouros, que podem ser violentos e até colocar em risco a vida dos estudantes. O trote é um ritual de passagem para o participante ser incluído em um grupo. Mas na audiência pública promovida pela Comissão de Educação, psicólogos e pediatras foram enfáticos. O trote é uma forma de violência que tem consequências e está sendo incentivada pela internet. A Sociedade Brasileira de Pediatria está extremamente preocupada, não só com a violência, mas com a incitação de lesões corporais, que nós chamamos de automutilação, e o problema da incitação ao suicídio de jovem. Especialistas dizem que os adolescentes estão mais expostos ao risco. Eles podem ser influenciados por vídeos que buscam audiência para ganhar dinheiro. O que acontece com os vídeos de internet é que existe uma monetarização associada com a necessidade de estar sendo visualizado, a imagem, a contemporaneidade. Na contemporaneidade é muito importante para o adolescente. A deputada que organizou o debate é autora de um dos projetos de lei que tratam do assunto. A proposta torna crime incitar os adolescentes e jovens ao trote e a outras práticas violentas e responsabiliza as empresas. O objetivo é alterar o marco civil da internet, exigindo dos provedores a retirada desse tipo de conteúdo da internet. Hoje nós temos aproximadamente 19 mil vídeos com essas brincadeiras, que de brincadeiras não tem nada, que possam incitar esse tipo de prática nos jovens, automutilação, desafios que podem levar à morte. Outro projeto com o mesmo tema tem pedido de urgência na pauta do plenário. Para esse especialista, a dificuldade de equilibrar a liberdade de expressão e a proteção dos adolescentes justifica rever a legislação para esses casos. Se ficar comprovado efetivamente que em um determinado vídeo houve a instigação, o induzimento ou auxílio ao suicídio, sim, já existe no Código Penal. Se a pessoa for menor de idade e fizer isso, é ato infracional. Se for maior de idade, vai responder por esse crime. Existem determinadas dúvidas quando se trata do tema brincadeiras perigosas, ou seja, a pessoa colocou lá um vídeo e que é uma brincadeira e supostamente alerta sobre os riscos e pronto, aquilo está sendo disseminado e simplesmente jovens assimilam aquilo e acabam morrendo por supostamente irem brincar. Nesse tipo da questão da segunda conduta, teoricamente a gente precisaria rever. O Google, empresa que mantém o YouTube, plataforma de vídeos na internet mais utilizada pelos jovens no Brasil, foi convidado, mas não participou da audiência pública. Agora, 9h28, a gente volta para o corredor das comissões. A Mariana Prichit, que tem mais informações por lá. Mariana. Isso, Vera, vamos continuar falando dessa Semana do Meio Ambiente, porque a Comissão de Minas e Energia vai fazer uma audiência pública daqui a pouquinho para tratar de energias renováveis. O deputado Sérgio Vidigal está aqui com a gente, ele que é do PDT do Espírito Santo, né, deputado? Vai falar um pouquinho, ele pediu essa audiência pública de hoje. Deputado, por que discutir isso agora em Minas e Energia? Como é que está a situação das energias renováveis no Brasil? Bom dia. Primeiro que ainda a geração de energia renovável no Brasil ainda é muito tímida, especificamente a energia solar. Hoje ela representa menos de 0,05% de toda a produção de energia elétrica que o país tem. E nós temos uma legislação que foi aprovada em 2015,
onde se criou um programa de geração distribuída para poder facilitar a geração de energia, principalmente fotovoltaica, solar, e nós precisamos realmente ampliar o incentivo de geração dessa energia, até porque nós vemos um momento que o país é a quinta tarifa mais cara do mundo, e nós temos a segunda maior carga tributária do mundo. Precisamos buscar as energias alternativas, primeiro, como forma de cumprir o nosso Tratado de Quioto, onde é a redução de emissão de gases. E segundo, porque precisamos de ter uma energia mais barata, mais acessível à população brasileira. Sérgio Vidigal, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública, está indo para lá abrir agora a audiência, Vera. Muito obrigada, Mariana. E olha, o plenário Ulisses Guimarães se transformou em comissão geral nesta terça-feira para debater os desafios do câncer, incluindo tratamento, enfrentamento e medicamentos. Durante o encontro, um número apresentado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, chamou a atenção de deputados e especialistas. 600 mil novos casos de câncer serão registrados este ano no Brasil. Melissa tem 45 anos. Há 5 descobriu um câncer na laringe. Fez a laringectomia, que é a retirada total da laringe. Melissa ficou 2 anos sem conseguir falar nada, totalmente muda. Agora, Melissa está adaptada, usa a voz esofagiana com uma espécie de amplificador. Mas ela não gosta muito do som que ouve. Da mesma forma que essa voz causa um certo constrangimento aos ouvidos, causa o meu também. O câncer é a segunda causa de morte no Brasil. No biênio 2016-2017, 600 mil pessoas devem desenvolver algum tipo de câncer. Esses números são do Instituto Nacional do Câncer. No mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 8.800.000 pessoas morrem de câncer. Os casos de câncer aumentaram por fatores diversos. Porém, o crescimento decorreu também do aumento do número de diagnósticos efetuados. A OMS alerta: é preciso investir em equipamentos médicos, no fortalecimento dos serviços de saúde e no treinamento de profissionais para que eles possam fazer diagnósticos precisos e rápidos. A gente tem um problema grave de diagnóstico tardio. Mais 60% dos cânceres são diagnosticados em estágio avançado. Para vocês terem uma ideia, no município de São Paulo, até pouco tempo a gente tinha uma fila de espera para realizar colonoscopia de 300 dias. 300 dias um paciente com sinais e sintomas de câncer realizar uma colonoscopia. O ministro Ricardo Barros, que estava presente na Comissão Geral, apresentou números de como o Ministério da Saúde vem lidando com o câncer nos últimos anos. Derrubamos de 15% para 10% o número de fumantes em 10 anos, 13 milhões de procedimentos, 8 milhões e 700 exames, 4 milhões e 100 em mamografias. Recursos para o tratamento cresceram 49% de 2010 para cá, em 6 anos, são de 2 bilhões e 100 para 3 bilhões de reais por ano para o tratamento. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, com as atenções voltadas para o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, deputados aprovam urgência de proposta que modifica regimento interno. Agora em Brasília, 9h32, e você vai ver depois do intervalo. Deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio, é preso ao desembarcar no aeroporto de Brasília por determinação do Supremo. E mais. A Comissão de Defesa do Consumidor debateu o projeto que proíbe as operadoras de internet fixa limitar a quantidade de dados de acordo com o preço pago pelo assinante. Os detalhes em instantes. Agora em Brasília, 9h34, o Câmara Hoje está de volta. A Comissão de Defesa do Consumidor discutiu o projeto de lei que proíbe as operadoras de internet fixa de limitar a quantidade de dados de acordo com o preço pago pelos assinantes. Os deputados querem votar logo a proposta. O Brasil tem hoje cerca de 39 milhões de domicílios conectados à internet banda larga, um número 3 vezes maior que em 2008. Nesse período, muita coisa mudou.
como o aumento da velocidade média de conexão, com preços que variam de acordo com a rapidez oferecida pelos planos de assinatura. Mas as operadoras não podem cobrar valores diferentes pela quantidade de dados consumidos. Em audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputados e representantes das maiores empresas do setor discutiram um projeto que proíbe o limite de franquia nos planos de banda larga. Os parlamentares querem votar logo a proposta. Existe um movimento por parte de alguns líderes, onde está coletando assinatura para pedir urgência e levar esse projeto diretamente ao plenário. Nós concordamos devido à importância desse projeto que mexe com muitos brasileiros. Nós entendemos que ele é um projeto benéfico e que precisa ser o quanto antes votado. Atualmente, a Anatel permite às empresas impor limites no consumo de dados apenas na internet móvel. O deputado que pediu a audiência acredita que a aprovação da lei proibindo essa prática na internet fixa vai dar mais segurança aos consumidores. Já ficamos desprotegidos no que diz respeito à telefonia móvel. Ou seja, hoje quando a gente compra internet, a gente tem limitação de dados. Se a gente tiver limitação de dados também na telefonia, na internet fixa, nós vamos ficar sujeitos a pagar o que eles quiserem, do jeito que eles querem. Para o representante da empresa de internet fixa, a nova legislação será um retrocesso. Segundo ele, o consumidor é quem vai pagar o ônus. Essa limitação de proibir qualquer tipo de franquia, eu acho que agride o modelo de negócios, agride a segurança jurídica do Brasil e agride principalmente o consumidor, que tem a certeza que vai pagar mais caro. O projeto ainda tem que ser analisado por mais 2 comissões e votado no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. E as comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei complementar que obriga a contratação de seguro para eventos e espetáculos públicos. O objetivo é dar mais segurança aos frequentadores e apoio às famílias em caso de acidentes. O acidente na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no ano de 2013, causou a morte de 242 pessoas e foi citado por deputados que defenderam a proposta que obriga a contratação de seguro para eventos. Até hoje, não houve condenação dos responsáveis pelo incêndio e os familiares das vítimas ainda aguardam decisões da Justiça para receber indenização. Pela proposta em análise na Câmara, os organizadores terão que contratar um seguro específico para realizar eventos como shows, rodeios, espetáculos de teatro, dança, circo, feiras, exposições e torneios esportivos. Essa exigência será obrigatória para a obtenção de licenças e alvarás. O projeto de lei complementar já foi aprovado por 2 comissões da Câmara e precisa ser votado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, antes de seguir para votação no Senado. Nos casos onde há a cobrança de ingresso, o estabelecimento, a empresa responsável pelo evento, teria que contratar também uma cobertura de acidentes pessoais. Nesse caso, ele sim poderia repassar o custo, que é muito barato, um seguro de acidentes pessoais é muito barato, e ele poderia repassar isso no valor desse ingresso. Onde não há a cobrança de ingresso, como é no caso de boates, casos de shows, esse valor não seria necessário a contratação do seguro de acidentes pessoais, somente a de incêndio e responsabilidade civil. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do DF afirmou que o projeto de lei complementar vai garantir uma inspeção a mais dos locais usados nos eventos públicos, além da vistoria já realizada pelos órgãos do governo. Caberá à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, regulamentar a norma e definir o valor das coberturas. A companhia seguradora irá, através de um profissional rotulado como inspetor de risco, fazer a sua inspeção técnica, vai avaliar o risco e automaticamente vai dizer, olha, nós vamos aceitar esse risco ou nós aceitaremos esse risco com as seguintes condições: que seja aberta uma porta ali, ou seja fechado, mostrar o dispositivo de segurança. Se atendido a seguradora sim, então eu aceito esse risco e esse risco vai custar tanto para este evento.
Bom, o deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto de Brasília. A prisão foi determinada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no mês passado, quando os ministros recusaram o último recurso do parlamentar. Jacob foi considerado culpado dos crimes de falsificação de documento público e dispensa indevida de licitação para a construção de uma creche, quando foi prefeito de Três Rios, cidade do interior do Rio, em 2002. Logo que a prisão foi anunciada, o deputado negou as acusações e disse que estudaria um novo recurso ao Supremo. A Câmara aguarda a notificação do tribunal sobre os termos da condenação para eventuais providências. Esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim, a gente pode voltar a qualquer momento. Você fica agora com a transmissão direta do plenário Ulisses Guimarães, da sessão solene em homenagem à Caatinga.